A gente tem aqui 4 5 perguntas. Isto é uma coisa rápida, foi o que a gente tinha falado. São coisas mais básicas. O nosso trabalho é sobre mindfulness. Pá, e precisamos aqui de alguém que nos desse algumas dicas de como começar, o que é. E começamos bem por aí. A primeira pergunta é: o que é o mindfulness? E o mindfulness? Muito boa pergunta, já, desde já, Santiago. E então, a mindfulness é uma prática meditativa validada pela ciência, ok? Porque a meditação em si já existe desde os tempos dos Budas e é muito antiga. Contudo, agora, recentemente, mais precisamente nestes últimos aninhos, é que nós estamos a pegar nesta prática dos Budas e a validá-la pela ciência, mais precisamente o mindfulness, ok? E no fundo, e de uma forma muito simplista, consiste em nós focarmos-nos no presente, no aqui e no agora. Como é que nós podemos fazer isso? Através, por exemplo, de focar naquilo que são os nossos órgãos sensoriais. Como, por exemplo, eu estou a sentir neste momento as minhas mãos eh, contra a mesa. Estou a sentir as minhas mãos a tocar na mesa. E eu foco constantemente nos órgãos sensoriais. Pode ser também a respiração, pode ser sentir o casaco no meu corpo e consoante os pensamentos vêm e eu aceito-os sem julgamento, ok? De uma forma amigável e como um convidado que vem à nossa casa, por exemplo, no final deixámo-lo ir. Como é que fazemos isso? Fazemos isso através de gentilmente voltar a redirecionar a nossa atenção para os nossos órgãos sensoriais ou para a nossa âncora. Neste caso, pode ser a respiração, ou seja, aquilo que eu quero escolher focar, por exemplo. Ok? Uma dica fixe daquilo que pode ser estar a fazer mindfulness sem preconceitos, em coordenação daquilo que eu dizia há pouco. Pode ser assumirmos que nós fazemos da parte da experiência como um todo e não nos distinguimos do resto. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu removo os pré-conceitos que eu tenho das coisas. Como, por exemplo, eu removo o preconceito que eu tenho do que é este microfone. Ou seja, eu olho para este microfone não como um microfone, mas sim como aquilo que ele é. Ou seja, podemos dizer que é cor, né? Preto e cinza, vá, ok? E se calhar dizer a sombra. Então eu olho para isto, ou para o meu redor, como aquilo que as coisas são, apenas isso só, sem conceitos, sem atribuição de linguagem, ok? Ou seja, variação de cor, no fundo, e sombra, por exemplo. Não fazendo a distinção do isto é uma coisa e eu sou outra, ok? Então é experienciar ao máximo o momento presente, aqui e agora. E podemos fazer isso através dos nossos órgãos sensoriais. Se bem que, no nível mais desenvolvido, teoricamente podes fazer mindfulness com tudo. Uma ideia, por exemplo, hum, sei lá, um trabalho enquanto estás a trabalhar, ou também podes fazer mindfulness sobre tudo. Que é focar-te no aqui, no presente, no agora. Ok. Acho que é uma boa resposta e já bastante Ok. alongada para responder à tua Acho, pergunta sobre o que é mindfulness. acho que foi bastante perceptível. E aqui a nossa pergunta seguinte era: que dicas darias a uma pessoa que estava agora a começar? Eu recomendo uma app muito boa que chama-se Waking Up, que é de um neurocientista norte-americano e filósofo. Ok? Acho que é excelente para começar a meditar. Tem é que saber inglês, porque lá diz literalmente as meditações são mesmo um guia e uma explicação ainda mais aprofundada daquilo que é a prática de mindfulness, mesmo para iniciantes. Aquilo vai até ao nível, digamos assim, mais avançado a nível de aulas. E ainda tem outras aprendizagens que podes interiorizar fazendo mindfulness enquanto ouves as meditações guiadas, entre outras que lá tem. E eu acho que isso é muito útil porquê? Porque uma coisa é tu, Sebastião, enquanto me ouves, ok, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso fazer mindfulness? E estás-me a ouvir a mim a falar e apenas isso só. Outra coisa é quando estás, se calhar com uma musiquinha já relaxante, acrescentava só que esta app do Waking Up, deste neurocientista, que eu recomendo muito, Sam Harris, podem pesquisar até no YouTube, encontram N podcasts dele,
falar sobre mindfulness e outros tópicos. Eu só quero dizer que esta aplicação do Waking Up, embora, embora ela possa ser paga para quem quiser, basta enviar uma mensagem para o suporte que eles dão a aplicação totalmente grátis ou uma subscrição a quem não tiver meios económicos para tal. O Sam Harris e a sua equipa não querem que a parte financeira seja um entrave para aprender a meditar e eu recomendo mesmo muito a app deles. Tipo, se quiseres evoluir e tornar-te um pró, vou dizer assim, da meditação, eu acho que é um excelente sítio para começar. Tens muito para te aventurar por lá. Ok, obrigado. Ok. Nada, sugestivo. Uma pergunta que eu tenho é quais são os benefícios da prática do mindfulness? Primeiro pode ser mais geral e depois no conseguir pensar mais em termos do desporto para Ok, atletas ou para Tomás. treinadores. Ok. E então, o mindfulness pode ser muito útil e prestável para as pessoas em N situações, seja stress, ansiedade, que eu acredito que muitos atletas e treinadores possam passar por isso, certo? Como ruminar, por exemplo, voltar para o presente, para o aqui e para o agora. E eu diria que para as pessoas em geral é principalmente isso: stress, ansiedade, mas também tens para N outras coisas, depressão, controle de peso, ou seja, para impedir que comas tanto compulsivamente, ou seja, controlar impulsos, melhor memória. Inclusive, tem estudos que após 8 semanas de prática de meditação, houve alterações estruturais no teu cérebro, tipo, o teu cérebro literalmente mudou o interior, estás a perceber, Tomás? É uma coisa impressionante. Ahm, Entre eles, como por exemplo, podes ter melhor consolidação de memória. Estou-me agora a lembrar de um estudo que vi que o hipocampo aumentou, que é a maior responsável pela consolidação de memória. Tens partes do córtex orbital frontal, que é responsável por funções executivas. Então, tu podes conseguir, digamos que, pensar melhor, mais claro, mais focado. Então, esses são alguns dos benefícios que podes ter. Para um coach treinador especificamente, eu diria que seria isso: redução de stress, ansiedade, e consegues ter uma cognição mais elevada, digamos assim, para pensar nas estratégias que vais poder seguir no jogo de futebol, por exemplo, seja um treinador. Uh, Ok. e acredito que isso responda à tua pergunta. Contudo, se tiveres mais algum pontinho que queiras que eu toque, Tomás, força. Tinha também, em termos de, como é que eu ia dizer, de talvez energizar ou pensar, preparar mentalmente para a competição, para o jogo, para o que seja, também pode ajudar nessa parte. Ou seja, aliviando a ansiedade, como tinha dito, Sim, sim. podemos, o atleta, ou o treinador, ou o que seja, pode focar-se mais naquilo que vai ter que fazer na competição, no jogo, e esquecer o que é que poderá acontecer, que pode ser um fator de stress. Exatamente, é mesmo isso. Antes do jogo, por exemplo, prática de mindfulness ajuda-te a trazer para o aqui e para o agora, diminui o stress, a ansiedade, pensar naquilo que não deves e traz-te mais para o presente. O treinador já tem as táticas na cabeça, está preparado para o jogo, uma hora antes, duas, é só arrancar. E isso estás para o presente, ok, já está, os jogadores já estão selecionados, quem vai ficar no banco, quem não vai, por exemplo, estou a supor, e estás por aqui e por agora. Tipo, não vamos ruminar mais em pequenas coisas que não fazem a diferença. Foco por aqui e por agora. Certo, E sim, sem certo, dúvida que a cognição melhora e a memória. certo. João, Obrigado. eu Chuta. agora queria saber um relato assim mais pessoal. Tu, como praticas mindfulness, o que é que tu sentes quando começaste a praticar diferente em relação a quando não praticavas? Olha, para muita coisa. Eu houve fases que decidi apenas adotar a chamada prática informal, que a prática informal é tu adotares mindfulness no teu dia a dia, ou seja, não dedicas um espaço e tempo só para meditar. Quando dedicas um espaço e tempo só para meditar, chama-se prática formal. Informal é quando tentas incorporar no teu dia a dia. E eu senti muita diferença de quando incorporei prática formal, de quando fui apenas só para a informal, e já lá vou chegar a esse ponto. Mas eu diria que os principais, de quando nem sequer tinha pegado na meditação, no pico tipo, uau, isto faz uma diferença brutal. Eu diria que foi, acima de tudo, memória, como falamos agora mesmo,
as coisas se chamam de forma muito mais fluida e automática. Tipo, uma apresentação, por exemplo, para um trabalho. Quando eu estava principalmente, quando eu usava diariamente essa app do Waking Up que te falei, as coisas saíam muito mais natural. Tipo, estava planeado, estava estruturado, já sabia o que é que ia dizer ou fazer. A usar essa prática de mindfulness, chegava a hora, era tipo automático, tipo, eu nem pensava, era só saía-me, estás a ver? Era natural, não tinha que fazer esforço. O que é que eu ia dizer? Tá, tá. Era tendencialmente muito mais natural. Claro que isto também não é necessariamente tipo a chave que te vai resolver todos os seus problemas, tens outros fatores que podem interferir com isto, mas definitivamente e com toda a certeza ajuda muito. Então eu diria que foi isso. Soltar mais aquilo que eu vou fazer de forma natural, automática, sem pensar tanto, depois ter as coisas bem planeadas, como é óbvio, porque se não tiver as coisas bem planeadas, na altura tens que pensar menos, não é hipótese. E pá, sim, menos ansiedade, trazer mais para o aqui e para o agora. Ah, pá, as coisas que falámos, mas eu senti que ajudou-me muito a nível de memória. A nível de memória eu senti que ajudou-me bastante. São essas coisas que eu me estou a lembrar. Mas queria então dizer também que eu quando trouxe a prática formal para a informal, pá, senti diferenças. Senti diferenças no sentido que a prática formal fez-me falta. Porque acho que é fácil cairmos no erro de acharmos que estamos a ser mindfulness sem o estarmos a ser. Eu acho que é possível fazer esse erro. Tipo, na minha opinião, e ao observar outros meditadores que dizem que fazem há muitos anos, eu pelo menos sinto isso, de acharmos que estamos a ser mindfulness, mas não estamos mesmo, porque se calhar está a faltar aquela intenção profunda. Que isso também é Uhum. uma das coisas-chave, entre aquelas que eu disse antes, que é essencial para fazer mindfulness, que é ter intenção, que é estar no aqui, no agora, com aceitação dos teus pensamentos, sem julgamento e sem preconceitos. Porque muitas vezes com o stress, que a meditação também ajuda a combater o stress, ou mindfulness mais especificamente, pode nos colocar nesta armadilha ao incorporar na meditação, a meditação informal, na minha experiência e na minha opinião. Por isso foi um erro que eu cometi estes últimos meses, e não é erro, é aprendizagem, apesar de fazer sempre alguma diferença. E eu acho que seria principalmente isso. Seria principalmente isso. Olha, João, Obrigado. tenho aqui uma que é, ou seja, é possível praticar mindfulness em grupos. Quais é, ou seja, há benefícios associados a praticar em grupo e se de alguma maneira, se começares a praticar em grupo, isso pode influenciar a tua prática individual. Sim, há benefícios em fazer em grupo, como é óbvio, e influenciar a prática individual. Sim. Estava a ler aí um paper científico, foi feito, acho que tenho ideia que foi na Universidade do Porto. Opá, que sim, sem dúvida, tipo, porque para já, se fores um iniciante, é muito mais fácil te interiorizares naquele ambiente, não é? Porque uma coisa é ter um instrutor físico, por exemplo, e estás a fazer em conjunto. Outra coisa é tu sozinho, que já tens mais dúvidas de será que estou a fazer bem, será que estou a fazer mal, será que é mais ou menos isto? Ok? Apesar disso poder acontecer, quando estás em grupo, tens alguém com quem partilhar esse tipo de experiências, seja no final ou entre sessões, por exemplo. Ok? Além de poder acontecer partilhas únicas que podem mudar a tua forma de fazer mindfulness ou a tua forma de encarar mindfulness. Porque a experiência individual é sempre enriquecedora e tu, ao trazeres isso para os membros do teu grupo e eles para ti, acho que muda a tua percepção e acho que consegues entrar mais no mundo e na energia do mindfulness mais depressa. Espero que tenha respondido bem à tua pergunta, Tiago. Não, não, respondeste. A pergunta foi essa, foi sobre o grupo e os benefícios de praticar em grupo. Mindfulness também pode ajudar no que toca a comportamentos pró-sociais, ou seja, pessoas que praticam mindfulness, ou estudos que mediram isto, podem diminuir a sua ansiedade e aumentar as taxas de comportamentos pró-sociais. Ou seja, o que é isto? Comportamentos.
que beneficiam o outro, ok? Em prol do outro. Além de diminuir a agressividade e, por exemplo, a ativação da amígdala, que é uma parte do cérebro responsável principalmente por medo e ansiedade e que medeia, digamos, a agressividade. Tens medo, Uhum. ansioso, podes dar um burro. Então também diminui Não. a agressividade, pode diminuir as taxas de agressividade, sim senhor. O que é Mais que, o que algumas é só. que pode interferir no, em eu ter sucesso a fazer mindfulness? Diria Quais que são as nada, só perturbações? tu mesmo. Eu diria que só tu mesmo, tipo, falta de intenção, ou seja, intenção no estar presente, foi uma armadilha que eu disse há pouco, porque não há nenhum entrave, tu podes fazer mindfulness mesmo num ambiente super barulhento. É a aplicação do Waking Up do Sam Harris, há lá uma sessão que ele fala mesmo disso. Não interessa se está muito barulho ao teu redor, se estão a fazer obras, estão a tocar música, a fazer um basqueiro, qualquer altura é boa para fazer mindfulness e tu consegues te abstrair desses sons, porque eles são apenas sons, começa assim a dar uma explicação alongada. E então eu acho que se ouvires essas sessões de introdução do Sam Harris à aplicação Waking Up que eu te referi, acho que vais ver que não há nenhum entrave para fazer Uhum. mindfulness. É só mesmo começar e ter intenção. Ok. Também é bom como regulador emocional, que está um bocado implícito naquilo que já dissemos, ou seja, é bom como um regulador emocional, quer dizer que é bom para regular as minhas emoções. Uhum. Ou seja, para ficar, lá está, um menos ansioso, ou seja, eu consigo ter uma melhor estabilidade emocional, não é? E menor, as emoções têm menor domínio sobre mim, ok? Eu tenho mais controle, digamos assim. É interessante também falarmos só mais um bocadinho daquela parte do sem julgamento, sem julgar. Sim, 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 claro. O sem julgar é no sentido de aceitar os pensamentos que vierem enquanto estás a fazer mindfulness e não os reprimires. Tipo, não os reprimires, não os querer. Não, não, eu não vou ter pensamentos. Oh. Mas sim, tipo, saber que eles vão vir e tu estás focado no aqui e no agora e aceitas-os com carinho, com amizade. Estás a perceber? Sem auto-julgamento negativo, independentemente deles quais sejam. Podes fazer um pensamento negativo e pá, olha um pensamento, estás a dizer que eu não presto. E voltas-te a focar no aqui e agora e lá vai ele. Estás a perceber? Mesmo esses pensamentos negativos, saber que eles vêm e aceitá-los sem julgamento e saber que são uma coisa que não és tu. Os teus pensamentos não és tu. Então vem o pensamento a dizer um pensamento negativo, eu não presto. E ok, olha, está aqui o pensamento. E tal como quem está sentado numa sala de espectadores, olhar para a tela de um filme, a tela é os pensamentos, eles passam, mas tu sabes que não é a realidade. E sabes que se passou, vai acabar e ele vai embora. Então, como estás a olhar para Uhum. uma tela e vês o filme a passar, também vês os teus pensamentos a vir e vão. Eles vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. E estás ali com carinho, amor, aceitas isto, depois convidas-os a ir embora. É que eu estava a olhar para isto, olhando assim para o desporto, não sei se me vou conseguir explicar bem, mas por exemplo, acontece muito com uma equipa muitas vezes superior em qualquer desporto, uma equipa superior vai já contra uma equipa supostamente mais fraca, ou vê-se pela tabela classificativa, ou contra um adversário mais fraco. E eu queria Sim. saber se essa parte do sem julgamento também pode aplicar-se nesta situação que eu estou a dizer. Claro, claro. Tu podes olhar apenas para as tabelas classificativas num estado mindful. Estás a olhar apenas e só para as tabelas classificativas e focas-te naquilo que está à tua frente, nas letras, nas luzinhas, se for na televisão, por exemplo, nos números, e vês apenas aquilo e só, sem esse julgamento. Estás focado naquilo, com a Uhum. intenção de te focares naquilo. E os pensamentos vêm, é mais fraco, é mais forte, e tu aceitas e deixas-os embora e focas-te naquilo. Tipo, é o que é. Porque na verdade esses pensamentos de é mais forte e mais fraco, ou esses pensamentos de julgamento, não são úteis necessariamente para a tua estratégia como jogador ou como treinador. Então tu, naquele momento, és estrategicamente mindful. E ao longo do tempo, com prática e com prática e com prática,
e se aquilo que nós queremos acontecer é que provavelmente esses pensamentos do é mais forte e mais fraco, quando estás a olhar para a tabela do próximo jogo, vão diminuir. Porque é Uhum. quase como não te estás a dar atenção, no fundo. É tipo, sabes, eles aparecem, mas tu voltas a focar-te no aqui e no agora, que é o que está à tua frente, nas luzes, nos pormenores, das letras, por exemplo, e até tu vais começar a perceber de coisas tão minuciosas que antes nunca tinhas apercebido. E então, como vais estar a experienciar mais o aqui e o agora, esses pensamentos, se tudo correr bem ao longo do tempo, vão ser cada vez menores e vais estar cada vez mais focado naquilo que importa, que é a estratégia de como é que tu vais fazer o jogo, não é? Ou a razão pela qual estás a olhar para a tabela classificativa, porque eu suponho que se estás a olhar para a tabela classificativa é por alguma questão estratégica, tens alguma intenção com aquilo. Então tu Uhum. vais, fazes aquilo, fez, e quando vêm esses pensamentos, continuas a focar-te naquilo. Focas-te, focas-te. Voltas a focar naquilo. E sabes que eles vêm e te focas. E lá está, ao longo do tempo esses pensamentos vão diminuir a influência deles sobre ti e vais conseguir ser mais estratégico e focar naquilo que realmente importa. E a estratégia, na minha opinião, no mundo que vivemos vai ser cada vez mais fulcral, a preparação, e cada vez mais até os nossos pensamentos, aspas, e muita gente vai concordar com isto que eu vou dizer, mas vão ser cada vez mais estrategas. Tipo, se estás a ter um pensamento ou a pensar sobre algo intencionalmente de que não te vai trazer resultados, que é só tipo julgamento, por exemplo, é mais forte, é mais fraco, e vai ser bem da fácil, né? Ou assim. Uhum. Tipo, estás a gastar energia mental em coisas desnecessárias e depois, tendencialmente, por estás a alimentar por repetição esse tipo de pensamentos, mais facilmente eles vão vir quando é a altura de tu quereres ser profissional e estás a olhar para a tabela classificativa como uma pessoa neutra, por exemplo, se olhar para aquilo como informação e vou trabalhar com ela, tal. E não estou aqui para pensar que sou mais forte ou mais fraco, é que fixe, é que mau, porque eles são muito bons e nós somos muito fraquinhos, ou que nós somos muito bons, eles são fraquinhos. Vais apenas olhar aquilo como de uma forma neutra e vais dar aquela informação para aquilo que tu queres, ok? E lá está, isso é mindful. Tipo, focar no aqui e no agora, no que está à tua frente, na experiência. Uhum. Obrigado. Era essa, Sebastião. Espero que estas dicas sejam úteis. Eu acredito que faz muito Sim, sim. sentido.